Até onde ser autêntico significa ser você mesmo? Esse rolê da autenticidade não é algo de agora que caiu na boca dos criadores de conteúdo, porque desde sempre foi falado que para você se destacar no meio de tantas pessoas que fazem o mesmo que você tem que ter um diferencial. O que você oferece que as outras pessoas não estão oferecendo naquele momento? Porém, algo que eu penso, assim, não necessariamente eu estou certo falando isso, pode ser coisa da minha cabeça, é que as pessoas hoje na internet, elas se conectam com você não exatamente pelo que você sabe fazer a mais do que o outro, mas porque você expressa suas ideias de maneira única, de maneira autêntica, com as suas palavras, a sua maneira de pensar, o seu sotaque, enfim, a forma como que você se comunica. Isso independente da ferramenta que você usa, né? Seja ela uma câmera, um celular, um computador, um livro, que seja. Isso que eu tô falando, eu tirei de uma reflexão que eu tive de um acontecimento recente, que de certa forma é algo simples, mas que foi muito significativo pra mim. Da data que eu tô gravando esse vídeo, isso aconteceu exatamente ontem, que eu tava aqui em casa, assim, prestes a sair pra almoçar. Aí quando do nada apareceu uma notificação no meu celular. Aí eu fui ver aqui uma notificação no YouTube, novo inscrito, Ricardo Franzen. Aí eu pensei, quê? Mano, como assim? Simplesmente o Franzen, cara. Fotógrafo, filmmaker, que mora em Calgary, no Canadá. Como ele, de lá, chegou até o meu canal, que é pequeno ainda, e que tem tão pouco vídeo, saca? O algoritmo do YouTube é muito louco, cara. Literalmente, o cara que me inspirou a voltar a postar nesse canal. Porque assim, eu já tenho esse canal já faz muito tempo. Eu tentei começar no YouTube assim lá pra 2016, gravando vlog também, porque era na época que tava bem estourado assim os canais de vlog, só que era aquele vlogzinho mais engraçado, e conforme o tempo foi passando eu fui mudando assim os gostos com que eu ia gravando, mas eu nunca tive tanta constância assim de postar tanto vídeo. No caso, eu tô dizendo que eu tenho pouco vídeo, mas eu tô postando tanto vídeo. É porque eu não chegava a ter essa quantidade de vídeo que tem hoje nesse canal. E eu comecei a acompanhar o Franzen, ele sempre diz, né, que documente sua vida, uma vida que vale a pena ser vivida. E esse cara tava inscrito no meu canal e trocando ideia comigo no Instagram, tá ligado? E é uma pessoa calma, racional, que consegue fingir costume, né, em situações de euforia. Fui lá e já soltei no story. Caraca, mano, ele veio me seguir, velho. Mano, não quero mais saber de nada. Eu não quero mais saber de nada. Simplesmente o GOAT, mano. Caraca, mano. Meu Deus, meu Deus. Ricardo Franzen se inscreveu no meu canal, mano. Aí no final eu pensei, cara, sabe quando dá aquela confusão na sua cabeça que agora tudo faz sentido, mas ao mesmo tempo nada faz sentido? Porque assim, eu sei que eu consigo criar muitas coisas. Só que por conta daquela síndrome de impostor, né, a gente fica achando que não é criativo o suficiente ou que tem muito bloqueio criativo e às vezes é falta de dar uma espairecida na cabeça. Aí eu fiquei refletindo, o que faz as pessoas virem assistir os meus vídeos? O que o Franzen, que é minha referência na fotografia e na documentação de uma vida que vale a pena ser vivida, veio fazer no meu vídeo? O que ele achou bom, sabe? Eu não sei, afinal de contas, eu só tento ser eu mesmo. A hora que eu tô fazendo aqui esses meus vídeos, a hora que eu tô postando no Instagram também, eu tento ser o mais honesto, assim, na hora de expressar minhas reações, minhas gírias, o meu modo de falar, né? A minha maneira de agir naturalmente. Mas é engraçado porque quando chega gente nova no seu canal ou no seu Instagram que começa a te seguir, assim, principalmente quando a pessoa tem muita relevância naquela área que você gosta, né? Gera aquele sentimento de autocobrança, de tentar se encaixar no molde que aquela pessoa vai gostar de te assistir e falar, nossa, o que eu tenho que mudar aqui agora? Será que eu tô mostrando as coisas certas no meu perfil? Será que meu canal tá adequado pra receber essa pessoa, essas pessoas? Será que eu devo falar de maneira mais filtrada, assim, sem muita gíria, pra parecer um pouco mais profissional? E a real é que não, né? Até porque a pessoa chegou até ali e começou a te acompanhar pelo que você veio construindo ao longo desse tempo, e não o que você vai fazer a partir de agora. É claro que com o tempo, a minha maneira de criar vai mudar, até porque a vida continua passando, a gente tem evoluções, né, na maneira da gente falar, na maneira da gente pensar. A gente não pode se moldar a partir do que as outras pessoas vão pensar, o que a gente acha que as outras pessoas vão pensar. Agora, nesse ponto, eu resgato aquela pergunta do início do vídeo. Até onde ser autêntico significa ser você mesmo? Eu acho que ser você mesmo é uma maneira de ser autêntico.
É uma forma que as pessoas vão olhar pra você, querer te acompanhar, trocar uma ideia, independente se você fala dos mesmos assuntos de outros criadores da mesma área que você. Porque o que importa é a maneira com que você fala. A sua individualidade meio a um mar de gente que tá produzindo conteúdo igual. Eu vou dar o exemplo aqui do audiovisual, que é a minha área. Então não importa se você usa o mesmo equipamento que outra pessoa, se você usa a mesma luz, as mesmas técnicas, as mesmas edições, os efeitos sonoros, enfim. O que importa é o que você vai pegar de todas essas ferramentas e vai agir a partir delas. O que você vai falar usando aquela determinada técnica? Cada um age, cada um interpreta, cada um raciocina da maneira com que você tem experiência nesse mundo que você vive. Expandindo um pouco esse assunto de seja você mesmo, eu acho que isso ainda é uma trava para muita gente que vive nesse mundo do digital, né? Praticamente todo mundo. Mas falando aqui da criação de conteúdo mesmo, né? Eu não quero entrar aqui no assunto falar, criação de conteúdo pela criação de conteúdo. Mas assim, eu sou suspeito para falar. É muito difícil para você que é tímido, você se expressar de maneira 100% natural, né? Eu acho que eu cheguei a comentar isso também no início do vídeo. Sabendo que outras pessoas, né, independente dos números, vão estar ali te assistindo, vão estar ali te elogiando, vão estar ali te criticando também. Mas o que acontece muito é a galera ver aquilo que tá dando certo para outras pessoas e querer replicar aquele conteúdo para ela, para a audiência dela. O que não é errado, né? Afinal, você tem que roubar como artista. Aquele livro lá que... desde quando eu comecei na área da criação, desde quando eu comecei lá atrás, estagiando em design, todo mundo falava desse livro, né? Inclusive, eu tô esperando ele chegar, porque eu quero ter ele no meu repertório. Mas você consegue perceber que essa réplica de conteúdo, com o tempo que foi passando, tirou um pouco dessa autenticidade das pessoas. Principalmente nas plataformas que o conteúdo é mais curto, né? O Instagram, o TikTok. Eles ficam muito plásticos, cara. A galera copia muito, assim, na cara dura, sabe? E não é nem com a intenção de melhorar o próprio conteúdo depois. É ficar copiando uma fórmula que dizem eles, né, que dá certo. A mesma estética, os mesmos efeitos, as mesmas músicas, os mesmos roteiros. Eu acho que o pior disso tudo é o roteiro, de verdade mesmo. Porque, assim, o roteiro é a história que você conta, a história que você tem de bagagem cultural. O teu repertório tá ali. Você copia o roteiro de outras pessoas, sabe? Afinal, é um conteúdo curto, né? Você consegue dar um Ctrl+C, Ctrl+V muito mais facilmente do que pra um vídeo no YouTube. É por isso que ultimamente eu tô preferindo soltar mais vídeos aqui, porque eu tenho um certo desafio de ter que fazer um roteiro mais aprofundado de pensamentos, assim, que eu tenho. Não é aquela questão de, eu tenho 30 segundos pra fazer um vídeo. Não, cara, que eu posso, esculachar, pegar o meu roteiro, escrever pra caramba. E mesmo assim eu ainda tô com dificuldade de aumentar a minutagem nos meus vídeos. Mas é legal de se pensar que essas coisas estão mudando, né? O YouTube, que era muito forte ali na época entre 2012 e 2016, principalmente. Até depois também, continuou um tempo. Mas esse tipo de conteúdo mais aprofundado, mais extenso também, eu acho que tá ganhando bastante visibilidade novamente, né? Tá voltando à moda. E eu acho que isso traz um pouco mais dessa individualidade de cada um que produz aqui, registrando sua vida, seja fazendo qualquer outro tipo de conteúdo, né? Que nem aqui eu gosto bastante de mostrar sobre audiovisual e também minhas reflexões que eu venho pensando durante o dia, das coisas que eu faço durante o dia a dia, que daí eu venho aqui, escrevo, converso aqui com você. E eu acho que essa é a minha particularidade, né? Conseguir ser eu mesmo. Não que eu já tenha alcançado o resultado que eu espero, porém, quando você vê que outras pessoas que estão níveis acima de você, né? Parece um pouco hierarquizado, assim, hierárquico, essa negócio de nível e tudo. Mas parece que quando você vê essa pessoa que tem mais relevância, né, na área que você atua ali, te reconhecendo, divulgando você para outras pessoas, né, para os seguidores dela, parece que daí cai a ficha. Eu não sei se você que tá me assistindo aqui já teve uma experiência parecida ou uma experiência igual, né, mas é muito gratificante, assim, você conseguir ver tudo isso acontecendo, dá aquela sensação que você tá seguindo pelo caminho certo, sabe? E eu pretendo trazer muito mais aqui. É que alguns fatores de tempo mesmo acabam dando uma limitada, né? Mas isso não vai impedir a gente de ser nós mesmos, registrar a nossa vida, uma vida que vale a pena ser vivida. Eu vou sempre bater nessa tecla agora. Meu Deus do céu, cara. Eu estou
Eu tô meio desacreditado até agora. Mas é isso, cara. É muito gratificante ver tudo isso acontecendo. Todas as pessoas que estão chegando aqui no meu canal, gostaria de agradecer a cada um que clicou no botão de se inscrever. Não esquece de dar o like também nesse vídeo se você gostou dessa reflexão, se você ficou até o final, bateu esse papo aqui comigo. Então deixa o like, se inscreve, ative as notificações para quando sair vídeo novo. Eu juro que eu vou tentar ser mais presente aqui. Você que também tem a vontade de registrar sua vida, tem a vontade de criar um canal, crie. Faça isso agora, independente do que você tem agora. Se você grava numa batata, num Galaxy Pocket, enfim, todo mundo começa de um ponto inicial. E o primeiro passo é sempre mais difícil. Depois que você começa a fazer, depois que as coisas começam a acontecer em volta de você, você é reconhecido pelas pessoas que você segue, parece que tudo flui muito mais fácil. É só você clicar em gravar e você já tá à frente de muita gente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou o Raul Afonso e até o próximo vídeo. Falou!